Sabe, geralmente quando a gente fala sobre receber um diagnóstico médico, existe toda uma expectativa de ser uma coisa super exata, como uma matemática. Uhum. Aquela precisão quase cirúrgica. Exato, tipo a engenharia clássica. Se um osso quebra, a pessoa vai para o hospital, entra lá na máquina de raio-x e a tela mostra aquela linha branca irregular no fundo preto. Sim, o médico só aponta a caneta e fala, tipo, olha, tá aqui a fratura. Isso, é muito limpo, sabe? Inquestionável. E a sociedade gosta muito disso. Daquilo que dá para ver a olho nu, que dá para colocar numa caixinha com etiqueta. O que traz um conforto absurdo, claro. Porque ter uma evidência visual meio que encerra qualquer debate. Já abre caminho para o tratamento, coloca o gesso e a vida segue. Pois é. Mas o problema mesmo começa quando a gente tenta pegar essa mesma lógica do raio-x e aplicar para o cérebro humano, principalmente quando a gente está falando de neurodesenvolvimento. Nossa, e é aí que a máquina de raio-x parece que quebra de vez. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica que, para ser bem sincera, é muito turva. É cheia de pontos cegos. Com certeza. E olha, é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão necessária. Porque a gente vai mergulhar de cabeça, no capítulo 4, em todo o conceito do livro Is This Autism? Tanto o guia clínico quanto o manual, né? Da Donna Henderson, Sarah Wayland e da Jamel White. Um material fantástico, por sinal. Muito. E a sensação imediata que eu tive lendo as fontes foi, descobrir que a sociedade inteira opera com base num manual de instruções social que é completamente invisível. Sim, invisível e não escrito em lugar nenhum. Passa a vida inteira tentando adivinhar as regras de um jogo que todo o resto do mundo parece jogar de olhos fechados. E a grande ironia clínica disso tudo é que a falta de compreensão sobre a existência desse manual e sobre o esforço, que é um esforço monumental, quase atlético mesmo, que algumas pessoas fazem para decifrar isso, isso é exatamente o que afasta milhares de indivíduos de um diagnóstico preciso, porque médicos e psicólogos muitas vezes não conseguem ver o autismo se a pessoa que está sentada ali na frente estiver sorrindo ou fazendo contato visual. Eles só veem o resultado final, né? Exatamente. Eles ignoram toda a engenharia exaustiva que acontece nos bastidores para produzir aquele único sorriso. Nossa, sim. E a nossa missão aqui hoje é justamente desmontar o maquinário dessa exaustão. A gente quer desconstruir de vez aquele estereótipo super antiquado de que autismo significa automaticamente uma falta de interesse em fazer amigos ou se conectar. Isso é um mito que precisa cair urgente. Totalmente. Então o foco hoje é entender essa realidade brutal por trás das interações sociais. Especialmente naquela transição ali para a pré-adolescência, a entrada no tal do mundo das garotas. O Girl World. Isso, o Girl World. Como isso cria uma tempestade perfeita e leva a um ciclo de ansiedade e depressão, afetando muito as meninas autistas que têm um alto nível de desempenho. Bom, para essa dinâmica toda fazer sentido, o primeiro passo, clinicamente falando, é separar o querer do conseguir. A gente precisa isolar a motivação social da energia social. Porque parecem a mesma coisa, né? Olhando de fora. Parecem muito, mas operam mecanismos cerebrais completamente diferentes. Certo, então vamos desvendar isso. Para quem está nos acompanhando, vamos pensar numa analogia bem do dia a dia. Imagina um smartphone novinho. Aquele modelo mais caro, topo de linha. Esse mesmo. A vontade de usar o aparelho é gigante. Gravar vídeo, jogar, mandar mensagem o tempo todo. Essa vontade absurda é a alta motivação social. O desejo de pertencer, né? Isso. O desejo genuíno de interagir, de ter amigos. A motivação tá lá no teto. Mas o grande drama é que a bateria desse celular tá viciada. Ela simplesmente não segura a carga, não passa de 1%. E essa bateria viciada seria a baixa energia social. Exato. Meninas autistas muitas vezes querem essas conexões de forma meio que desesperada. Mas a dúvida que fica para quem está de fora observando é: se a motivação é tão alta, por que a interação esgota a bateria de um jeito tão violento? Essa é a grande questão. A fluidez de uma conversa não deveria ser uma coisa natural. Então, a neurologia mostra que a interação humana está muito longe de ser simples.
O material das autoras usa uma metáfora muito boa sobre um jogo de ping-pong. Ah, fim, do ping-pong social. Isso. Numa conversa típica entre pessoas neurotípicas, a bola da conversa é rebatida de um jeito totalmente intuitivo. Um fala, o outro escuta. Sem pensar muito. Exato. O cérebro neurotípico usa vias neurais que funcionam como um piloto automático. Ele processa ao mesmo tempo tom de voz, microexpressão no rosto, postura, contexto cultural. Tudo isso em frações de segundo. E com custo metabólico quase zero, né? A bola vai e volta e ninguém sua a camisa. Ninguém cansa. É tipo respirar. Ninguém acorda e pensa, tá, agora eu vou contrair o diafragma, puxar o ar, calcular o oxigênio e soltar. Simplesmente acontece. Mas o contraste com o cérebro autista durante a socialização é gritante. Para conseguir rebater essa mesma bola de ping-pong, a pessoa precisa fazer um esforço que é massivo, é muito consciente. Porque não tem o piloto automático. Perfeito. Como o piloto automático não processa essas regras implícitas, o cérebro autista transfere o trabalho lá para o córtex pré-frontal, que é a nossa central de raciocínio lógico, de planejamento. É literalmente o controle manual. O que, falando de gasto de energia, muda tudo. Muda a biologia da coisa. Usar o córtex pré-frontal para isso é tipo tentar usar o processador principal de um computador para rodar gráfico 3D super pesado porque a placa de vídeo queimou. Nossa, o computador ferve. O consumo de glicose no cérebro dispara, a pessoa está lá analisando intelectualmente, tipo, qual é o ângulo certo para olhar nos olhos. Ou esse sorriso que a pessoa deu foi amigável ou ela está sendo irônica? Sim. Ou qual é o volume da minha voz agora. Fazer esses cálculos dezenas de vezes por minuto é o que drena a bateria para 1%. Introvertidos precisam recarregar as baterias sim, mas no autismo a drenagem é exponencialmente maior por causa dessa carga extra. Bom, diante de uma bateria que descarrega tão rápido, vem o dilema da sobrevivência, né? Porque se a motivação para ter amigos continua lá em cima, como é que essa pessoa se mantém no jogo? Como ela não desiste, né? Pois é, e aí a gente entra num conceito das fontes que é fascinante e meio assustador ao mesmo tempo, que é a camuflagem, ou o masking. O masking é o uso puro do intelecto para simular a intuição social. Tem aquele relato no livro que ilustra isso de um jeito muito visceral. Uma mulher autista descrevendo que interagir na sociedade é tipo jogar Tetris sem parar o dia todo, além de fazer o próprio trabalho. A precisão clínica dessa imagem do Tetris é absurda, porque o Tetris não tem pause. Não tem pause e a velocidade só aumenta. Exatamente. As peças continuam caindo. Se você coloca um bloco errado, tipo, faz uma piada na hora errada, ou o tom de voz soa meio agressivo sem querer, o erro acumula. O erro acumula. E a pessoa tem que continuar jogando, lidando com a peça nova enquanto tenta consertar o estrago da anterior. Tudo isso fingindo que está só trabalhando ou estudando normalmente. E o mais chocante é que isso começa muito cedo. Nas fontes tem o exemplo da Ariel, uma criança. A mãe dela ficou super confusa ao perceber que a Ariel achava a manhã de Natal o dia mais estressante do ano. E não era por causa do barulho, né? Não era sobre a carga sensorial, luz piscando ou papel de presente rasgando. O estresse vinha porque ela sentia a obrigação de monitorar o próprio rosto. Caramba! Ela precisava ficar ativamente lembrando de sorrir, de performar a alegria ali na hora de abrir os pacotes porque tinha pavor de parecer ingrata e magoar os pais. Ela estava super feliz por dentro, mas tinha que traduzir isso manualmente para o lado de fora. O que é exaustivo para uma criança. Muito. Mas olha, deixa eu trazer um ponto de ceticismo aqui que muita gente levanta quando escuta isso. Todo mundo não camufla um pouco na vida em sociedade? É uma pergunta comum. Porque a civilidade meio que exige isso. Todo mundo já forçou um sorriso numa reunião chata ou riu de uma piada ruim do chefe. Onde é que fica a linha divisória entre a educação básica, que todo mundo tem, e a camuflagem autista? A grande diferença está na profundidade e na onipresença da atuação. A camuflagem ocasional que as pessoas não autistas fazem é superficial e consome pouca energia. É tipo um verniz de educação, né? Isso. Um verniz sobre uma base que já é fluida. Mas a camuflagem autista é estrutural. O indivíduo autista de alto desempenho, muitas vezes,
Ensaia o roteiro da conversa no chuveiro. Planeja as expressões no espelho. Nossa, chega a esse ponto. Chega a contar os segundos que tem que olhar no olho de alguém antes de desviar para não parecer ameaçador. É construir um avatar social do zero, observando personagens de série ou os colegas. É literalmente escrever, dirigir e atuar na própria peça de teatro ao vivo, sem saber as falas dos outros atores. Perfeita analogia. E o preço dessa performance não é só precisar de um cochilo à tarde. O custo é uma erosão da própria identidade. Se você passa 15 horas por dia interpretando um personagem criado só para não incomodar os outros, você se perde de si mesmo. uma hora você não sabe mais onde termina o personagem e onde começa o seu eu verdadeiro. E, clinicamente, anos disso levam ao famigerado burnout autista. Que é quando o sistema entra em colapso total, né? O sistema superaquece. As habilidades executivas e sociais simplesmente desligam. E o mais triste é que psiquiatras quase sempre confundem esse burnout com uma depressão severa. O que, parando para pensar, faz muito sentido. Os sintomas de um sistema que desligou por exaustão parecem mesmo com a apatia depressiva. É como tentar segurar um prédio de 10 andares usando fita adesiva. Uma hora a gravidade ganha. E a estrutura cede. E o momento em que essa fita adesiva costuma arrebentar de vez e de um jeito muito violento, nos leva para uma fase muito crítica da análise de hoje. A transição para a pré-adolescência, a entrada no girl world. A tempestade perfeita. Como estar no meio de um torneio de xadrez, você está indo super bem, e do nada o juiz fala, a partir de agora as peças andam com as regras do pôquer, só que ninguém avisa as jogadoras. Nossa, sim. A infância, ela perdoa muito mais, né? Nos primeiros anos de escola, as regras são claras, são literais. Brincar é físico, é correr no pátio, escorregar, o famoso brincar paralelo. A criança que senta do seu lado é sua amiga por pura conveniência logística. Exato. E os professores mediam os conflitos. As variáveis são muito fáceis de controlar. Mas aí chegam os 11, 12 anos de idade e o pátio da escola vira um campo minado diplomático. The girl world domina tudo. As interações deixam de ser físicas e passam a ser quase 100% verbais, rápidas e cheias de regras implícitas. Não é mais correr, é sentar em roda e conversar. O que é uma piada na terça-feira pode ser motivo de exclusão na quinta, dependendo das alianças invisíveis. Imagina a cena, para ilustrar bem isso. 2 meninas neurotípicas na cantina. Uma vira para outra e faz um elogio irônico sobre o sapato de uma terceira menina. Só que ela usa aquele tom de voz que levanta no finalzinho e dá aquele olhar de canto de olho, sabe? Cimentando uma aliança através da exclusão. Perfeito. Aí uma menina autista, que está tentando se enturmar, chega perto, escuta as palavras "nossa, que sapato legal", interpreta de forma literal. Ela concorda super animada e fala "nossa, sim", e parece super confortável. Pronto, a gafe tá feita. O clima congela. Como ela não leu o subtexto da ironia e do olhar de canto de olho, ela quebrou uma regra invisível e vai ser ostracizada. E o detalhe importante é que essa leitura literal não é uma falta de inteligência, é uma diferença neurobiológica no processamento de linguagem social. Sim, ainda por cima tem a puberdade atacando exatamente no mesmo momento. Exato. Para o cérebro que já sofre com sobrecarga sensorial, imagina o impacto de mudanças físicas. Menstruação, a obrigatoriedade de usar sutiã que traz textura nova, costura apertando. Cria um ruído de fundo constante de desconforto. O limite cognitivo estoura. Aquele manualzinho mental que a menina passou a infância inteira escrevendo, observando crianças de 7 anos, de repente vira papel picado. Não serve para mais nada. E aí, quando essa capacidade de camuflar entra em colapso, os sinais de sofrimento começam a vazar. Mas o trágico das fontes é que o que vaza quase nunca é visto como autismo. Por causa da diferença gigante entre externalizar e internalizar. Isso. Nos meninos, a tendência estatística é externalizar, né? Eles ficam agitados, jogam a cadeira, gritam. O que aciona todos os alarmes da escola na hora. É impossível de ignorar, vai direto para a coordenação e consegue uma avaliação. Mas com as meninas autistas de alto desempenho, é o oposto. A resposta delas ao estresse é internalizar. O caos acontece todo do lado de dentro. Isso gera o quê? Níveis estratosféricos de ansiedade,
depressão profunda e um perfeccionismo paralisante. Porque errar passa a ser inaceitável. Sim, surgem transtornos alimentares, como uma forma de ter controle sobre aquele mundo imprevisível, ou a recusa escolar, onde só de chegar no portão da escola a menina tem um ataque de pânico. E olha, para quem educa meninas em casa ou na escola, isso é um alerta vermelho imenso. É uma armadilha diagnóstica. E o que me chocou nas fontes foi ver que quando essas meninas chegam no psiquiatra, o profissional frequentemente não vê a raiz do problema. Eles olham para a menina sentada ali, conversando bem, sorrindo nas horas certas. Fazendo o tal do contato visual. E anotam no prontuário: habilidades sociais preservadas. Descartam o autismo e tratam só a ansiedade. Estão tratando a fumaça e ignorando o incêndio. É a frase perfeita. A ansiedade não é a doença primária. Ela é o sintoma da sobrecarga crônica do autismo sem suporte. O problema está na natureza artificial do teste clínico. Como assim? Porque se a menina prova que entende ironia na frente do médico, não o deveria descartar. De jeito nenhum, a sala do consultório é fechada, cores neutras, luz baixa, silêncio absoluto. É uma interação de 1 para 1 com um adulto treinado para ser compreensível. É um laboratório estéril, livre de germes sociais. Exatamente. Isso não reflete o ecossistema real dela. Aquela sala calma não tem nada a ver com o corredor de uma escola secundária. Armário batendo, luz fluorescente, cheiro de comida misturado com perfume forte, 40 adolescentes gritando. E a hierarquia social se movendo em tempo real. O fato da menina conseguir ligar o masking e se passar por neurotípica por 40 minutos numa sala silenciosa não anula o autismo dela. Não anula o fato de que ela chora escondida no banheiro da escola todo dia. Ou chega em casa tão esgotada que perde até a capacidade de falar. Isso exige uma mudança drástica de paradigma da sociedade inteira. A sociabilidade no autismo não é falta de desejo de pertencer. A vontade existe. O núcleo da questão é o altíssimo custo energético para processar manualmente o que os outros fazem no automático. E aí a conta dessa adaptação forçada chega na forma de destruição da saúde mental. O recado mais urgente dessa discussão é que a gente precisa olhar além da superfície. Ver uma nota 10 no boletim ou um sorriso forçado não é suficiente. Tem que medir o esforço, não só o resultado. Com certeza. E para ancorar isso de um jeito que a nossa audiência nunca mais vai esquecer, o livro propõe um experimento mental genial chamado The Lands of Flurb, a Terra de Flurb. Ah, esse exemplo é fantástico. Né? Imagina que uma nave te leva para um planeta alienígena e nessa sociedade de Flurb, eles decidiram que manter contato visual direto é a coisa mais grosseira e desrespeitosa do universo. É um tabu total lá. Absoluto. Para ser educado lá, a regra invisível diz que você tem que olhar fixamente para o ombro direito da pessoa enquanto conversa. O que é uma inversão completa da nossa fiação biológica, que busca os olhos para ler emoção. Exato. Se a gente tivesse que viver em Flurb e trabalhar lá, a gente passaria o dia todo lutando contra o nosso instinto. Daria dor de cabeça de tanto policiar o corpo. E numa distração, você ia acabar olhando no olho do chefe. E seria repreendida. Os habitantes iam cochichar, tipo, nossa, que gente estranha, não tem modos, falta habilidade social. Os neurotípicos seriam diagnosticados com déficit sistêmico só por não conseguirem seguir a regra invisível deles. O que prova que o déficit, na verdade, muitas vezes é só um conflito entre como o cérebro da pessoa funciona e as expectativas rígidas do ambiente. O que nos puxa de volta para nossa máquina de raio-x lá do começo. Se a máquina não mostra quebra, talvez a limitação seja da máquina, não da dor do paciente. Muito bem colocado. E aí fica a provocação final para quem nos ouve para refletir. Será que o grande peso do autismo está dentro do cérebro da pessoa, que só tem um sistema operacional diferente? Ou será que o verdadeiro peso esmagador nasce da recusa absurda da nossa sociedade em flexibilizar essas regras e acomodar formas diferentes de existir? Na hora do jogo da convivência, quem é que realmente precisa começar a mudar as próprias expectativas?